Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início à nossa segunda videoaula do dia. Agora vamos falar sobre Antártica e bases científicas americanas. Está na página 93 do livro de vocês. Simbora? Caderno e lápis na mão. Aí você tem um mapa da Antártida. Deixa eu digitar aqui um pouco. Continuo com o telefone, o tablet ruim, tá, gente? Espero dar jeito o mais rápido possível nele. Está difícil, ainda mais com essa pandemia. Vamos lá. Ártico ou Antártica? Ao contrário do Ártico, que é só uma calota de gelo cercada por massas de terra por todos os lados, a Antártica ou Antiártico é uma grande massa de terra cercada de águas por todos os lados. Característica do Ártico. O que diferencia da Antártica? É só uma calota de gelo. Não tem massa de terra. É cercado por grandes massas de terra, continentes que influenciam seu clima, mantendo mais aquecido. É menos frio. Tem poucos metros de espessura. É mais acessível à fauna vágil. Apresenta muitas espécies de mamíferos terrestres. Um urso polar não poderia escapar e sobreviver ao frio e à falta de alimento no inverno antártico. Teria de nadar pelo menos 750 quilômetros para chegar à terra firme no inverno. Tem muito mais aves migrantes. Tem mais espécies de plantas, 40 que florescem. Tem população humana permanente. Os esquimós, que lá vivem há 13.000 anos. Aí tem umas tirinhas que vai vir pela frente falando um pouquinho do aquecimento global que vem acontecendo no mundo, E com isso, quem são afetados são eles que moram na Antártida, no Ártico. Aquecimento global é tudo o que a gente queria. Poderia comprar no crédito, ou seja, você quer comprar geladeira no crédito. Tem o direito de estar aqui, afinal vocês esquentaram a minha casa, ou seja, nós esquentamos o planeta e consequentemente acabamos aquecendo o Ártico. Com esse aquecimento global, eu não tenho onde cair morto. Pai, existiu mesmo gelo? Está passando por uma crise, ambiental muito forte, muito grande, por causa desse nosso hábito de consumo desenfreado. Cada dia que passa queremos comprar mais, sem pensar no planeta, Aí o planeta paga pelas nossas ações. É para quando o gelo acabar. A Antártida, o espaço e os fundos oceânicos constituem as últimas grandes fronteiras ainda a serem conquistadas pelo homem. O continente antártico é o continente dos superlativos. É o mais frio, mais seco, mais alto, mais ventoso, mais remoto, mais desconhecido e mais preservado de todos os continentes. Quinto continente em extensão, é o único sem divisão geopolítica, com o interior tão seco quanto o deserto do Saara, com ventos intensos que chegam a 327 km por hora. A Antártida é 3 vezes mais alta que qualquer outro continente. Vocês estão reparando que não tem vegetação nenhuma no local, Embora coberta por gelo, é formada por rochas e tem uma margem continental constituída de sedimentos, ou seja,
Vocês viram lá no sexto ano o que significa a palavra sedimentos. São rochas formadas de outras rochas, de restos de outras rochas. Essas rochas e sedimentos são são detentores de incalculáveis recursos minerais e energéticos, incluindo petróleo e gás. Aí você tá vendo essa camada de gelo, como são densas. Quem assistiu Era do Gelo, o filme, pôde ver um pouquinho isso aí. Tendo uma temperatura média de menos 60 graus Celsius e a mais baixa temperatura já registrada de menos 89,2 graus Celsius. A Antártica é o mais frio dos continentes, o refrigerador do mundo. 98% de sua superfície está permanentemente cobertas por um manto de gelo, que atinge quase 5 quilômetros de espessura e um volume de 25 milhões de quilômetros cúbicos. Esta ainda é coberta por uma camada de mar congelado, cuja superfície varia de 2,7 milhões de quilômetros quadrados. No verão, há de 22 milhões de quilômetros quadrados no inverno. Cerca de 90% do gelo e de 70 a 80% da água doce do planeta está armazenado na calota de gelo da Antártica. É por isso que o povo fala que se acabar a água do mundo, temos essa reserva aí. Mas eu acredito, que a gente tem que ter consciência que, já que a gente tem ao nosso dispor, ao nosso bel prazer, água, por que utilizar a que está lá quieta, congelada? Ainda tem aqueles que dizem que tem água do mar para tirar o sal, para ser usado. Isso requer muito recurso, muito dinheiro, coisa que nosso país não tem. As formas de vida existentes na Antártica evoluíram sob as condições extremas de frio, vento, gelo e neve. O isolamento desses continentes pelas massas de água e as condições especiais condicionaram o estabelecimento de espécies que só aí ocorrem. A vida na Terra está restrita a uma estreita faixa próxima ao mar, que permanece livre de gelo durante o verão e se restringe a pequenos invertebrados, micro-organismos e uma flora abundante de líquens e músculos, além de fungos, algas e poucas gramíneas. Também são visitadas frequentemente em terras. Também são vistas frequentemente em terras para reproduzir e descansar as focas e as aves marinhas. Em contraste com as áreas emersas da Antártica, as comunidades marinhas são ricas e diversas. É no mar que de fato encontra-se a vida na Antártica. Por seus valores naturais e agrestes, praticamente intocado pelo homem, que por si só constitui um preciosíssimo patrimônio de toda a humanidade, que cabe preservar. A Antártica foi designada como reserva natural, consagrada à paz e à ciência. Ou seja, a Antártica hoje ela é um palco para a descoberta da ciência. Regulador térmico do planeta. O vasto manto de gelo antártico é o principal solvedouro do calor terrestre e tem um papel essencial no sistema climático global. Controla as circulações atmosférica e oceânica do hemisfério sul e a formação de água fria do fundo dos oceanos. O clima no hemisfério sul é essencialmente gerado e controlado por massa de ar fria proveniente do continente gelado. A coleta de dados meteorológicos antárticos permite a realização de previsões meteorológicas mais confiáveis e com maior antecedência. Além do que, as variações climáticas no Brasil
virtual consequência para a agricultura e para o estoque de água em represas hidroelétricas, só serão adequadamente entendidas e previstas se os modelos de circulação geral da atmosfera integrarem a América do Sul, a Antártica e os oceanos adjacentes. Então, assim, o que controla no nosso clima, né, são as massas de ar fria que vêm da Antártica. O Oceano Austral é o principal meio pelo qual ocorre as trocas de energia, calor e massa entre as três bacias oceânicas, Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. Essas trocas podem representar papel significativo no controle do clima mundial. Compreende, por exemplo, como o transporte de massas de água funciona globalmente e sua influência na oxigenação do oceano e na temperatura do planeta implica compreender processo oceânico na Antártica. A variabilidade do Oceano Austral tem profunda influência na distribuição de temperatura e chuva do continente antártico e do sul-americano. Massa de água formada na Antártica se desloca ventilando outros oceanos e influenciando o clima e a riqueza das águas costeiras que banham os continentes. Os estoques pesqueiros na região sul do Brasil são fortemente influenciados pelas características hidrológicas específicas do Oceano Austral. O Oceano Austral tem também um papel importante na troca de CO2, um dos principais gases do efeito estufa, entre a água do mar e a atmosfera. Olha a importância que tem essa região. Por isso que ela é tão preservada. A Antártica é a região do planeta mais sensível às mudanças globais. É lá que percebemos primeiro as alterações que o planeta vem sofrendo. O impacto global causado pelo mundo industrial pode ter efeitos deletérios no ambiente antártico. O aumento da concentração de gases do efeito estufa e o consequente aquecimento global tem contribuído para a fragmentação de grandes porções de gelo. Desculpa aí, gente, o cachorro latiu aqui. Acho que ela tá querendo participar da aula. Onde foi que eu parei? De gelo, porções de gelo, causando a perda de habitats para animais que dependem dessas plataformas de gelo. O aumento da radiação UVB devido à destruição da camada de ozônio pode diminuir o crescimento de fitoplâncton, afetando assim toda a cadeia alimentar. As consequências sentidas na Antártica podem, em retorno, trazer sérias consequências ambientais para o resto do planeta, a exemplo do aumento do nível do mar. E se isso acontecer, todo o nível do mar do mundo vai ser afetado. A primeira evidência de que a atividade humana está alterando as condições de vida na Terra foi a descoberta do buraco de ozônio na Antártica em 1985. Essa descoberta alertou o mundo para as mudanças potencialmente perigosas no ambiente causadas pelas atividades humanas. Isso, em compensação, levou ao desenvolvimento das primeiras medidas para o controle da poluição em escala global. É por isso que hoje temos agência, que trabalha em prol de diminuir, a emissão de gases na camada de ozônio. Estudo tem demonstrado que variações na precipitação antártica estão relacionadas aos episódios do El Niño e da La Niña. Assim, oscilações climáticas observadas no Brasil podem ser já uma resposta às mudanças climáticas detectadas adiantamente na região antártica.
Compreender como funciona a Antártica ajuda-nos a compreender como funciona o planeta e permite-nos acompanhar as alterações que ele vem sofrendo. Com quase 50 anos de pesquisa realizada na região antártica por diversas nações, muitas são as comprovações da influência da Antártica no sistema natural do planeta. Assim, cresceu também a consciência de que mais importante que as riquezas minerais ou energéticas lá existentes é entender como esse ecossistema rico porém frágil, influencia as demais condições de preservação das fontes de vida do planeta. É por isso que lá, cada nação tem uma equipe de pesquisa para estudar o local e as alterações climáticas que vêm acontecendo. Laboratório de música. Pode ser um laboratório natural único, o maior laboratório vivo do planeta. A Antártica tem importância científica incontestável e o conhecimento de suas características e dos fenômenos naturais lá ocorrentes por esclarecer questões de importância regional, com a viabilidade de exploração econômica sustentável dos recursos vivos, marinhos ou de relevância global. A exemplo das mudanças climáticas, já é um dos principais controladores do sistema climático global. Ali, os cientistas do planeta podem medir os efeitos das mudanças climáticas no ambiente global e tentar entender a implicação futura. Ou seja, nesse local, na Antártica, não existe moradores, não existe pessoas, por causa do frio intenso. O que as pessoas que lá frequentam são cientistas que passam um período de tempo lá em situação precária, que eles não tomam banho por causa da frieza, alimentação é desidratada e assim sucessivamente. A evolução do impacto ambiental natural ou provocado pelo homem está registrada no manto do gelo polar. Esse é o melhor arquivo da história climática e da química atmosférica. Pesquisas em testemunhos de gelo antártico. Gente, vou repetir aqui que é do cachorro, tá? A evolução do impacto ambiental natural ou provocado pelo homem está registrada no manto de gelo polar. Esse é o melhor arquivo da história climática e da química atmosférica. Pesquisas em testemunhos de gelo antártico permitiram reconstruir variações do teor dos gases do efeito estufa e da temperatura atmosférica ao longo dos últimos 410 mil anos, dando indicações sobre eventos de desertificação e explorações vulcânicas. Essas investigações possibilitam melhor conhecimento de oscilações ambientais de periodicidade mais curta, El Niño e La Niña, que podem ser mais diretamente relacionados a variações na composição atmosférica da América do Sul, em especial na região amazônica. O ambiente antártico, por ser afastado das fontes de poluição antropogênica, é ideal para a análise da circulação e do transporte global de componentes químicos e particulados gerados pelas atividades industriais que ocorrem nos continentes de latitudes mais baixas. Esses dados podem ser usados em modelos climáticos e de circulação atmosférica global. A atmosfera antártica é especificamente limpa. A posição polar do continente e a configuração do campo magnético da Terra propiciam condições ideais para os estudos atmosféricos e do geoespaço. O estudo da ionosfera terrestre é importante para o conhecimento dos processos naturais do planeta e são essenciais para a engenharia de telecomunicações e navegação. Atividades industriais
Queimadas, desmatamento, agricultura e outras ações antrópicas têm causado a introdução artificial de gases na atmosfera, aumentando suas concentrações em escala global, intensificando assim o chamado efeito estufa. Gases de origem unicamente artificial, como a maioria dos clorofluorocarbonos, CFCs, introduzidos na atmosfera, contribuem não só para a destruição da camada de ozônio, como também na intensificação do efeito estufa. O estudo da concentração desses gases em regiões como a Antártica tem particular relevância, uma vez que esse continente não é fonte nem sumidouro importante desses gases, exceto o CFCs, fornecendo valores de referência para comparação com medições efetuadas em outras regiões, ou seja, o consumo desenfreado desses gases, né? Esses gases a gente encontra em desodorante de spray, em geladeira, acaba afetando a camada de ozônio. O efeito estufa, gente, já acontece, só que não nessa proporção que vem acontecendo. É a comparação do Brasil com a Antártica. A Antártica é bem maior do que o Brasil. E aí você vê os containers dos pesquisadores do mundo, e a chegada normalmente é por aviões, tá? E aqui a gente finaliza a nossa aula hoje, né? Tem atividade desse assunto no livro de vocês, na página 97, 99, 100 e 101. Faça, manda para o meu e-mail, tá? A imagem do vídeo não está excelente, como eu disse a vocês, por causa do tablet que eu estou usando, né, de qualidade. Meu celular também não está ajudando, mas para não deixar vocês sem aula, eu estou fazendo isso. Então, fique com Deus, um bom final de semana e não esqueça de enviar as atividades. Tem gente faltando enviar atividade. Lembrando que cada atividade, cada pesquisa que eu passo para vocês, está valendo nota para o segundo trimestre. Tchau, fique com Deus e até a próxima aula.